Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos containers aqui no Construct. A ideia do container é como se fosse um recipiente ou um grupo no qual eu coloco algumas sprites e essas sprites passam a ter alguns efeitos, algumas ações em comum. E eu já mostro quais são elas. Mas deixa eu identificar para vocês aqui as sprites. Base tanque, essa daqui, e a sprite torre tanque. Então eu tenho aqui um tanque de guerra com duas sprites separadas. Se eu der um play, basicamente eu movimento essa base, a torre vai junto e posso rotacionar essa torre, tá? A ideia é essa. Mas para que essa torre e essa base fiquem atreladas, basicamente ainda não falando do container, basicamente utilizei o comportamento atrelar. Adicionei o comportamento atrelar à torre e no início do layout atrelei os dois objetos. Legal, mas e o container? Aonde que entra aqui na história? Percebam que se eu clicar aqui na base, vou selecionar a base do tanque e vier aqui na barra de propriedades, existe um campo chamado container. Qual é a ideia do container? Olha, não tem nenhum. A ideia é criarmos então aquele recipiente, eu vou dar criar e vou adicionar nesse recipiente que já tem o tanque, né? Eu estou clicado aqui em base tanque, já tem a base tanque e vou adicionar a torre. Então eu passo a ter um recipiente, um container, um grupo que tem a torre tanque e a base tanque, que é este objeto. Se eu clicar aqui na torre tanque, vai aparecer o container que tem a base tanque e este objeto que é a torre tanque. E daí? Para que serve então esse container? Por que eu criei esse container? Eu vou abrir um PDF rapidamente. Isso aqui é parte da documentação do Construct. E fazendo-se a tradução, a gente consegue explicar aqui o que são os containers, quais os efeitos. São três, basicamente. Efeito 1. Sempre que você criar um dos objetos que estão dentro daquele container, você vai criar todos os objetos de todo aquele container ao mesmo tempo, que é essa primeira ação, esse primeiro efeito. Se você destruir um dos objetos, então se eu destruir somente a torre, a base vai ser destruída ao mesmo tempo. Esse é o segundo efeito desse agrupamento, desse pacote, desse recipiente, desse container. E essa terceira ação, esse terceiro efeito é, se você selecionar ali numa condição no Construct, ali na folha de eventos, um dos objetos do container, todos os outros também participarão daquela seleção. Se uma condição seleciona um objeto de um container, todos os outros associados também serão selecionados. Essa terceira ação, esse terceiro efeito é mais fácil entendê-lo daqui a pouquinho, quando a gente botar a mão na massa ali nas sprites e na folha de eventos. Então voltamos aqui para o Construct, vamos mostrar o efeito 1. Eu tenho aqui na minha folha de eventos que ao pressionar a tecla T, eu crio o objeto base tanque. Vejam que estou criando só essa sprite. Mas como o container é composto pela base tanque e pela torre tanque, a torre tanque vai ser automaticamente criada. É o efeito 1. Tá? E daí, logo em seguida, eu faço o atrelar, né? Ligar a base à torre para que elas caminhem juntas. Aí. Então, ao pressionar T, vou criar só a base e vamos ver se a torre será criada junto. Vamos lá. Vou dar um play. Eu vou colocar esse tanquezinho aqui inicial um pouquinho para cima, para cá. E vou pressionar T. Olha lá. Pressionei T, criou-se tanto a base quanto a torre. Ó. Vou pressionar T novamente, criamos outro e assim vai. Os dois estão vindo juntos. Quer ver? Eu vou tirar o container, vou desfazer o container. Vamos remover a torre tanque. Então, não estão mais no mesmo recipiente, podemos dizer assim. Vou dar o play, percebam que estou criando, né, ainda só a base tanque.
Vou dar o play. Vou colocar esse tanquezinho um pouquinho lá para cima e pressionar T. Vejam que foi criada somente a base tanque. A torre não está no container mais, portanto não foi criada. Então volto aqui à torre. Posso colocar aqui, cadê o container? Isso. Criar com a base. Então eu tenho um container, se eu clico na torre eu vejo o container, se eu clico na base eu vejo também o container, esse recipiente, esse grupo. Tá? Vamos ao segundo item, a segunda ação, o segundo efeito do container. Se um objeto e um container for destruído, todos os outros ali daquele container, daquele recipiente também serão. Vejam que eu coloquei aqui na folha de eventos, quando a base do tanque, aqui está só a base do tanque, colidir com a bomba, esse objeto, vai dar origem a esse boom, a essa imagem, vai ser destruída a bomba, vai ser destruída a base tanque, e aqui entra então o segundo efeito, e nós veremos que ao mesmo tempo em que se destrói a base tanque, também se destrói a torre tanque. Portanto, eu nem preciso ter a destruição da torre, porque se a base destruir, como os dois estão no mesmo container, a torre será automaticamente destruída. Tá? Daí eu aguardo 2 segundos e destruo também aquela imagem do boom. Então vamos fazer o teste. Então, recapitulando, ao colidir com a bomba, vou mandar destruir a base do tanque. Como o tanque e a torre estão no container, também a torre será destruída. Vamos ver, play. Vou navegar com o tanque aqui na bomba. Olha lá, os dois foram destruídos. Era isso que tinha que acontecer. Ó, mais uma vez. Pimba. Olha lá. Os dois foram destruídos porque estão no container. Agora, para mostrar essa terceira ação, esse terceiro efeito, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar esses dois objetos, tanto a base quanto a torre, e vou instanciar. Se você pressionar Command ou Ctrl, você instancia novos objetos. Vou colocar um aqui para cima, selecionar de novo, vou colocar uma outra instância aqui para baixo. Então estou com os 3 tanques aqui nessas posições mais ou menos alinhados. Tá? Por quê? Agora, percebam que eu tenho aqui na folha de eventos que a base tanque, ao colidir com a bomba, ou seja, somente a base tanque ao colidir com a bomba, causa a destruição da base tanque. Tá? Porém, se eu tirar o container, vamos tirar o container para ficar mais claro, vou remover, não existe mais container, tá? Olha lá, não existe mais os containers, vou dar o play, vou caminhar com os tanques, ó, somente esse do meio aqui vai encostar na bomba. Encostou, destruiu somente a base do tanque, não se destruiu a torre. Por que não se destruiu a torre? Porque aqui na folha de eventos é somente a base tanque, o evento aqui na condição, né, na parte da condição do evento, está cuidando apenas da base tanque. Então, a base tanque, ao colidir com a bomba, eu destruo a base tanque. Ah, mas por que você não coloca para destruir também a torre? Então, vamos lá. Adicionar ação, torre, destruir. Ó, vou destruir a torre junto, teoricamente, aqui junto com a base tanque. Percebam que aqui, quem está na condição é só a base tanque, ao colidir com a bomba. E a gente vai ver, então, o que vai acontecer com a torre tanque. Play. Vou navegar aqui com o tanque, vai destruir. Opa, legal, destruiu a base tanque, destruiu a torre, mas foram destruídas todas as torres, até dos tanques que não encostaram ali na bomba. Uai, mas por que foi destruída essa torre e essa torre? Porque é isso que acontece nos eventos. Se eu peço para destruir, como está feito aqui, ele vai destruir tudo que está no layout, tudo que está lá na tela, tudo que está
instanciado. Todas as torres que estão instanciadas. Porque aqui está dizendo, ao colidir a base tanque com a bomba. Mas, vamos resolver. Se eu colocar a torre lá no container, vamos lá no container, está aqui, criar com a base tanque. Então, voltei a criar uma base, um container, um recipiente, olha, está aqui. Ao fazer esse container, quando a base tanque colidir com a bomba, vai ser destruída somente aquela torre que está no container e não todas as outras instâncias. Vou deixar como estava, como fizemos agora há pouco. Play. Vou navegar aqui com o tanque. Olha lá. Destruiu-se essa base do tanque, obviamente, e a torre, especificamente a torre que estava atrelada a esse tanque que foi destruído, a essa instância. Tá? As outras instâncias estão intactas. Certinho? Então, essa é a explicação, é um pouquinho mais complicada, né? Mas é a explicação do efeito 3 dos containers, do uso dos containers. Certinho? Espero que tenha sido útil. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Até mais. Valeu!